viva o Senhor Manuel, correntes de ouro ao peito, quando sai fora à rua, todos lhe guardam respeito. Agora já não sei mais. De agora e de outrora, uma produção NEFUP. Os Zés Pereiras são, em Portugal, sinónimo de festa ou romaria. Armando Dourado conhece bem a importância destes grupos nas celebrações populares no norte de Portugal. Amarante, Baião e Marco de Canaveses foram um ninho de muitos grupos destes Zés Pereiras, que ainda hoje se mantêm e animam centenas de festas e romarias por todo o país. A presença destes grupos tornou-se tão apreciada que começaram a surgir atuações conjuntas e concentrações, e em alguns casos com cabeçudos e gigantones, que eram característicos de cortejos carnavalescos, mas que vão agora surgindo nas festas e romarias mais concorridas. Na Senhora da Agonia em Viana do Castelo, na Senhora dos Remédios em Lamego, nas Feiras Novas em Ponte de Lima e muitas outras. Os ritmos e batidas destes Zés Pereiras tradicionais são característicos, mas rudes e repetitivos, e muitos criaram o seu próprio ritmo quase como imagem de marca. No Alto Minho e em Trás-os-Montes surgem também, por vezes, acompanhados com gaita de foles, por influência da galega e asturiana. Os aerofones, como as gaitas de fole, os clarinetes, a concertina ou o acordeão, surgem muitas vezes integrados nos grupos de Zés Pereiras que se apresentam por todo o país. Napoleão Ribeiro explica o contexto histórico em que surgiu esta associação entre aerofones e instrumentos de percussão. Que eu tenho visto nos registros de Portugal e da Europa, creio que isto é um fenómeno que não é só europeu, no verdadeiro sentido da associação de aerofones com percussões. Ou seja, creio que é uma coisa muito antiga associar os aerofones com as percussões e colocá-los muitas vezes em contexto de batalha ou em contexto militar. E o contexto militar não quer dizer que seja só a batalha, que também muitas vezes isso é demasiado romantizado. O contexto militar muitas vezes é cerimonial, até a maior parte das vezes é cerimonial. E então é muito normal que a gente encontre na Papua Nova Guiné a ver senhores a tocar tambor e senhores a tocarem, por exemplo, cornetas com corno, aquilo até uma embocadura que nem tem palhetas. E isso muitas vezes acontece, como acontece se calhar no Tibete ou na China. E estes contextos servem sempre para contextualizar algo do ponto de vista humano e o que é que as sociedades fazem. E ao serem cerimoniais estão em muitos rituais de passagem, estão em muitas festividades cíclicas, e, portanto, podem ser sempre associados
é esta forma de representação que as sociedades arranjam. Se nós formos ver os registros da Idade Média, portanto estamos a falar aqui basicamente de 1500 para trás, é muito raro encontrar um tambor, seja ele qual for, associado à gaita de foles. Primeiro, havia muito poucos tambores. Segundo, nas representações iconográficas que observamos, desde as iluminuras até às esculturas, não dá para interpretar muita coisa, porque, regra geral, elas têm uma finalidade que não demonstrar o que era a música popular. No entanto, às vezes há relatos, e esses relatos são importantes. E, regra geral, o tambor nunca aparece. A partir do Renascimento, terá havido, a partir daí, uma grande organização e reformulação de todos os exércitos. E isto porquê? Porque começam a surgir em força as armas de explosão, nomeadamente os canhões e as espingardas. E isto originou uma reinterpretação da própria guerra. E começam a surgir tanto exércitos a fazer manobras que até aqui nunca tinham sido feitas. Portanto, os exércitos começam a portar-se de uma forma diferente. E então começam-se a padronizar toques de aerofones e toques de tambor. E então começa-se a tocar muito o tambor, essencialmente o tambor provençal, que é aquilo que em Portugal se chamava a caixa de rufo, que é precisamente o que hoje também ainda encontramos com o nome de timbalão, e já muito pouco de caixa de rufo. Mas na documentação militar de Portugal, esses tambores são as caixas de rufo. E muitos destes toques são trazidos da Prússia, são trazidos da França, são trazidos da Inglaterra, porque, regra geral, quase todas as reformulações dos exércitos portugueses são sempre de gente que é contratada no estrangeiro, onde haveria mais modernidade. Se a gaita de fole era popular, o tambor também começou a ter mais tocadores. E rapidamente, logo no século XVI, começa-se a perceber que então essa caixa de rufo com a gaita de fole funciona muito bem. Curiosamente, nos exércitos do século XVIII, finais do século XVIII, começou a aparecer um instrumento novo, introduzido através do Império Otomano para a Áustria e para Paris, que era o at-tambur, e que chega aqui com a designação de bumbo, que já existia em Portugal nos finais do século XVIII. Não é muito diferente do que um timbalão deitado, ou seja, no sentido, em vez de ser tocado na vertical, era tocado na horizontal, com uma baqueta de cada lado, certamente com uma pele mais espessa, para dar um som grave e então dá o ritmo, nas fanfarras militares, dá o ritmo base. Passado pouco tempo, em muitos poucos anos, ganhou uma forma nova, porque isso, então, do século XVIII para o século XIX, a iconografia já é muito mais numerosa do que para trás, e esse bombo começa a ganhar a forma que tem atualmente, começa a ficar mais estreito,
e começa a estar presente em todas as fanfarras e charangas, que também se chamavam charangas, portanto, essas bandas marciais que eram dos exércitos. Depois, logo ali no início do século XIX, a partir da terceira década, portanto, 1820 em diante, popularizam-se por todo o país as bandas filarmónicas. Quase todas elas civis, mas de inspiração marcial. E muitas delas até têm no nome Banda Marcial de Rio de Cima, passámos de conta, não é? E então o bombo começa a estar presente e também salta muito rapidamente para junto da gaita de foles e da caixa. E, portanto, é nesse século XIX que aparece este trio de gaita, caixa e bombo. Finais do século XIX, com a afirmação identitária das diferentes nações e a adoção de instrumentos ditos nacionais por cada uma, a gaita de fole, que perdia importância em Portugal, tornou-se o ex-libris da música galega. Surgiram novos construtores que desenvolveram o instrumento e o padronizaram, permitindo a sua afinação. Isto tornou as gaitas galegas apetecíveis e acessíveis às charangas do norte de Portugal. Estes instrumentos, especialmente a gaita de foles, não estavam muito... Ou seja, ali nos finais do século XIX já estavam num período mais decadente aqui em Portugal, ao contrário da Galiza. E o que é que acontece? Então, se tem melhor e mais barato, o instrumento é o mesmo, é exatamente o mesmo que se toca aqui na costa de Portugal, ou se calhar obedece agora a padrões, podemos dizer assim, diferentes, mais refinados, e tem um preço em conta, então também entram. E têm uma grande vantagem, afinam facilmente e tocam juntamente com clarinetes. E então introduz praticamente também esta inspiração marcial dentro dos gaiteiros ou dos espoeiros. Foi de agora e de outrora uma produção do NEFUP, com textos e locução de Helena Queiroz, edição e som de Luís Monteiro, os convidados Armando Dourado e Napoleão Ribeiro, e o som dos Zés Pereiras Voluntários de Baião, dos Gaiteiros da Ponte Velha, dos Bombos de Lavacolhos, do Rufo da Dança dos Mourisqueiros da Festa da Bugiada de Sobrado Valongo e dos Bombos de Santo André, Amarante.